Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos conversar sobre PHP. O que é, quais os tipos de problemas que ele pode nos ajudar a resolver, quando utilizar e escrever códigos funcionais, tomando decisões, executando repetições e executar, assim, por exemplo, operações aritméticas. Ao final da aula de hoje, iremos conseguir, por exemplo, exibir na tela, os números pares de 1 a 100, tá? Exibir a tabuada de um determinado número. Tá? E para que nós trabalhamos com PHP, iremos precisar ter instalado o AMP Server, onde nós passamos para vocês a maneira de como fazer a sua instalação dentro do módulo 3 na unidade 1. Espero que você se divirta aprendendo essa nova linguagem de programação e consiga imaginar o proveito que podemos tirar dela. Lógico que não aprenderemos tudo o que existe em PHP, porque ele sim é uma linguagem muito extensa, mas conseguiremos mostrar para vocês os primeiros passos para que vocês possam se aprofundar. Então vamos lá? O PHP ele já foi muito chamado de linguagem script, mas ele é uma linguagem de programação interpretada. Isso significa que quando alteramos o nosso código, não precisamos compilá-lo novamente para que ele seja legível por algum programa ou pela própria máquina. O PHP é uma linguagem que permite criar sites web dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros de URL e links. A diferença de PHP com relação a linguagens semelhantes a JavaScript é que o código do PHP é executado no servidor, sendo enviado para o cliente apenas o HTML puro. O que diferencia o PHP de outras linguagens é o que o código PHP fica embutido no próprio HTML. As principais características da linguagem PHP, primeiro, é uma linguagem de fácil aprendizado. Tem um suporte grande ao número de bancos de dados, como DBase, Interbase, MySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL e vários outros. Ele também tem suporte a serviços através de protocolo, como o IMAP, o SNMP, o NNTP, o POP3 e o protocolo HTTP. Ele é multiplataforma, tendo suporte a vários sistemas operacionais, os mais utilizados aí no mercado. O seu código ele é um código livre, não precisa pagar por sua utilização e não precisa ser compilado. Agora, pessoal, vamos aí criar o nosso primeiro exemplo, o nosso primeiro script em PHP. Para a gente trabalhar, nós precisamos de uma interface que cria HTML. O nosso caso aqui, nós vamos utilizar o VS Code. Então, nós temos aqui o Visual Studio Code. Tá bom? Eu já estou com ele aberto. Tá? E para funcionar, para poder rodar o nosso script, nós temos que ter o AMP Server também ativado. Olha lá, nós vimos isso, como eu já falei lá no módulo 3, na nossa primeira unidade. Tá? E então, pessoal, vamos ver o nosso primeiro script. Tá? Então perceba-se que ele é um HTML. Olha lá, dentro do HTML, o nosso cabeçalho, e o PHP ele vai dentro do corpo.
Para começar o PHP, temos um sinalzinho de menor, interrogação em PHP, interrogação e o sinalzinho de maior. E aí eu vou escrever, né, na tela, primeiro exemplo, e para escrever nesse exemplo aqui nós estamos utilizando o echo, tá? E para funcionar, quando a gente faz um código, nós salvamos, né? Ele será salvo, nós salvamos na pastinha do servidor. Então eu vou no C2 pontos, vou ter lá o AMP64, né? O meu é 64 bits, quem instalou 32 bits vai ser o AMP32. Eu vou ter aqui o www, eu seleciono o PHP, né? No caso aqui no VS Code nós temos várias extensões, não vai ser HTML, tá? Por mais que a gente está desenvolvendo HTML, ele vai ser PHP, tá? E vamos colocar aí o nome como exemplo 1, né? E vamos salvar. Agora, né, nós abriremos o nosso servidor, o nosso navegador, e aí, pessoal, nós digitaremos o nosso endereço. Aqui o endereço, né, é como se a gente estivesse acessando um site no servidor, mas ele é o servidor local, tá? Então, nós vamos por lá localhost barra exemplo 1, né, exe1, olha lá, .php, tá bom? Nós damos o enter, olha lá, primeiro exemplo, tá? Uma observação, pessoal, se eu faço uma coisa errada em PHP, olha, eu vou errar aqui o echo, tá? Vou salvar, e quando eu executo, olha lá, ele vai aparecer um erro e vai mostrar a linha, tá? Então, ele não é igual ao HTML, que ele aparece o texto lá, tá? Ele é uma linguagem de programação, ele está sendo rodado aqui, ele não compila, ele roda. Nós estamos rodando dentro do HTML. Então, nós salvamos e nós vamos atualizar, tá bom? Agora, o próximo passo é se eu quiser inserir comentários, tá? Então, assim, comentários de uma linha, né? O comentário para eu estar inserindo dentro do PHP, né? Dentro do bloco do código, né? Ele pode começar ou com o hashtag, tá? Ó, eu posso utilizar o hashtag, tá? Ou //, né? Então, pessoal, ó, vamos pôr assim, este é o primeiro exemplo. Nós temos o nosso comentário, tá? Então lembra que isso dentro do PHP, não é no HTML, tá? Nós estamos aqui, ó, dentro do PHP. Agora, se eu quiser pôr um comentário entre várias linhas, né? Então é assim, eu vou utilizar por exemplo, barra, asterisco, tá? Esta é uma aula de PHP. Estamos fazendo testes. Um exemplo. E aí eu fecho esse comentário. Então aqui, ó, eu tenho uma linha. E quando for necessário fazer várias linhas, eu tenho a opção aqui de várias linhas. Tá bom? Então aqui a gente acabou de ver a questão de como inserir um comentário. Tá bom? Agora, pessoal, vamos continuar. Um script, né, em PHP geralmente tem como resultado uma página em HTML ou algum outro texto. Para gerar, né, esse resultado, nós devemos ter a função de impressão. E essa função, acabamos de ver, nós temos o echo, entre parênteses, aí eu coloco textos, né,
ou o resultado da minha variável, que a gente vai ver agora já já, tá? E também eu tenho o print, ele também é utilizado aí para estar fazendo o nosso código, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer um teste agora, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir lá o VS Code. Eu já tenho meu código, tá? Então vamos lá. Tá? No início, pessoal, aqui, ó, nós temos três variáveis: variável A, variável B e soma. Tá? A variável soma está juntando os três valores que eu posso modificar, tá? E aí tem um comentário para explicar o que eu estou fazendo. Eu estou imprimindo a soma na tela, tá? Estou me imprimindo. Aqui ele vai entre aspas, com essas aspas. Tá? Eu estou pondo um texto, ponto, a minha variável. Né, no print aqui, ó, eu estou escrevendo um texto e uma variável. Aí para eu escrever a variável é ponto, né? Pego sempre a variável, tem que ter o cifrão, soma e o P. Tá bom? P seria a questão do parágrafo para a próxima linha. E aí eu também estou escrevendo com eco, né? Também é um exemplo. Então aqui eu estou o exemplo do texto. Aqui a minha variável soma é o mesmo lá de cima, tá? E aqui o eco br para executar. Então assim, ele executa variável, texto e o comando em HTML, tá? Comando não, a tag em HTML. Então aqui é só a gente salvar, tá? Então lá, a soma. Aqui também a soma e o valor de A e o valor de B, tá? Os dois valores que aqui eu vou estar escrevendo. Então vamos salvar. Vou executar meu arquivo, tá? Vamos só arrumar aqui, gente. Ah, perdão, ó. Faltou aqui o nosso PHP. Né? Olha lá, a soma é 30. A soma é 30, é o mesmo, tá bom? E aí, 10 e 20. Tá? 10 e 20. Então, vocês viram que deu um probleminha, porque faltou o nosso PHP aqui, ó. Certinho? E nós estamos executando ele usando agora variáveis e o eco. E o que seria então, pessoal, as variáveis? As variáveis são elementos básicos na programação, pois são aquelas que armazenam os dados. Toda variável em PHP tem seu nome composto pelo caractere de dólar. Então é assim, a gente começa com o dólar no começo dela. Então aqui, ó, começa com dólar, né? E uma string, e um texto que nós colocamos, que deve iniciar por uma letra ou um caractere que seria o caractere que seria aqui, ó, corrigindo, tá? Então, pessoal, toda variável em PHP tem seu nome, né? Ele é composto por o dólar e uma string, tá? Ele deve começar aí essa string com uma letra, né? Ou com o tracinho aqui, tá? O PHP ele é case sensitive, ou seja, as variáveis, né, que eu coloco em minúsculo,
se eu pôr o resultado delas em algum lugar em maiúsculo, não vai funcionar. Eles têm que ser igual. Por isso, é preciso ter muito cuidado ao definir os nomes das variáveis. É bom evitar os nomes em maiúsculos, pois, como veremos mais adiante, o PHP já possui algumas variáveis pré-definidas, cujos nomes são formados por letras maiúsculas. Então, assim, nós temos aqui exemplos de variáveis. Essa com o cifrão teste é um nome correto. Esse daqui, só a string, só o texto, é o nome errado. E esta aqui, começado com esse nosso tracinho, o sustenido aqui, ele é o teste, que seria o nome correto desta variável. Normalmente, pessoal, as variáveis nós utilizamos o dólar, tá bom? O símbolo do dólar. Os tipos suportados. O PHP suporta os seguintes tipos de dados: inteiro, ponto flutuante, string, array e objeto. O PHP utiliza a checagem dos tipos dinâmicos, ou seja, uma variável pode conter vários valores diferentes, que aí ele vai ter essa execução automática. Por esse motivo, não é necessário eu declarar o tipo dessa variável. Ele é diferente dos outros, nas outras linguagens, que eu tenho que definir o tipo. Aqui, ele já é definido o tipo pelo valor que eu atribuí. Tá? Ainda assim, é permitido converter os valores de um tipo para outro desejado, utilizando o type question ou a função setType. Pessoal, chegamos ao final da nossa primeira parte da aula de introdução em PHP. Revisem quantas vezes necessário, e te espero na parte 2. Tá? Então, até lá!